25, olha, depois de aprovar a PEC que anistia os partidos políticos, o Senado avança agora com um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa e que pode beneficiar condenados. Esse texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e agora vai ser analisado pelo plenário. A votação do colegiado ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem o registro nominal dos votantes. Apenas o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, tentou apresentar emendas para modificar alguns trechos, mas todas foram rejeitadas. O projeto de lei reduz o prazo de inegibilidade definido pela lei da ficha limpa. De acordo com a iniciativa, o período continua sendo de 8 anos, mas esse período começa a ser contado a partir da condenação e não mais a partir aí do cumprimento da pena, o que de fato diminuiria ali na prática o período do candidato longe das urnas. Hoje, os políticos enquadrados por crimes comuns ficam inelegíveis durante o cumprimento da pena e por mais 8 anos seguintes. Além de determinar a antecipação da contagem desse prazo, a proposta também limita a 12 anos o prazo máximo que a sanção pode ser aplicada, mesmo nos casos em que houver mais de uma condenação. Caso o projeto seja aprovado em plenário e sancionado, políticos como o próprio Cunha, além de Antony Garotinho, José Roberto Arruda e até mesmo Paulo Maluf, podem ser beneficiados. A produção aqui do Jornal da Manhã Paraná entrou em contato com os 3 senadores que representam o Estado para saber o posicionamento de cada um sobre esse projeto que enfraquece a lei de ficha limpa. As assessorias de Oriovisto Guimarães, do Podemos, e de Sérgio Moro, do União Brasil, informaram que os senadores ainda não se manifestaram sobre o assunto. Os dois, entretanto, fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que já aprovou o texto. Flávio Arnes, do PSB, ressaltou que é contrário a essa medida. A gente vai ouvir agora, então, o único senador que se pronunciou até esse momento sobre o projeto. Sou totalmente contra a proposta aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que reduz o tempo de inelegibilidade de políticos cassados e de pessoas condenadas por delitos graves, incluindo aí, por exemplo, o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso representa um retrocesso grande para o combate à corrupção e o combate à impunidade no país, pois flexibiliza as regras que acabam favorecendo os condenados. O que o Congresso Nacional precisa fazer é endurecer as normas de repressão e fiscalização dos crimes, para que esses crimes possam ser pelo menos inibidos em nosso país. Olha, o texto que agora vai ser votado então em plenário determina também que é preciso comprovar o dolo quando um político cometeu os atos de improbidade. Também amplia de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos que são integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de militares e também policiais. Mais uma vez, né, Mari, que a gente vê essa questão do dolo. Tem que comprovar que teve vontade de cometer algum tipo de irregularidade no âmbito político. Mais ou menos o seguinte, Bia, o político tem que dizer o seguinte: eu quis cometer esse erro. Ele nunca vai fazer isso. Vai falar, foi sem querer, querendo. E tudo fica por isso mesmo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eles estão legislando em causa própria. Os corruptos estão legislando em causa própria. A quem atende esta nova regra? Essa flexibilização na punição da corrupção? Aos corruptos. E eles estão deitando e rolando. A gente já tinha avisado aqui que com o fim da Lava Jato, dificilmente teríamos outra operação desse porte e dificilmente o combate à corrupção avançaria no Brasil. E aqui não é opinião minha, não. É só você pegar os dados, por exemplo, da Transparência Internacional. O Brasil desceu no combate à corrupção. E esse tipo de lei só amplia tudo isso. Estamos esperando aqui para ver o que os 2 senadores do Paraná que ainda não se manifestaram têm a dizer sobre isso, o Oriovisto Guimarães e o Sérgio Moro. É importante que a gente não deixe que isso siga em frente. É aquilo que nós acabamos de falar aqui. O político que é corrupto, ele vai seguir fazendo corrupção e quem mais perde é a população que paga os impostos, que espera ali o retorno e ele não virá com a mesma intensidade da espera porque algum pedaço de dinheiro ficou no caminho, Pedroso. Quando a gente libera os corruptos, quando as pessoas dizem que votam em um determinado corrupto porque é um mal menor, para salvar isso ou salvar aquilo, o que a gente acompanha depois é justamente a degradação das instituições e a degradação do marco legal. Porque vejam só, muitos dos políticos que voltaram à cena do crime ou que apoiaram tudo isso, eles querem desmontar, Mark, não só o que foi a Lava Jato, mas toda e qualquer
possibilidade de que algo parecido seja reconstruído, ou seja, agora eles querem deixar ali com emendas na Constituição, com pontos aprovados para que a lei jamais os alcance. Então é isso, eles querem continuar tomando o nosso dinheiro e não ser punidos. E você falou sobre os senadores, eu estou preocupado, porque lá na anistia dos partidos políticos, 2 dos senadores foram contra, o Oriovisto e o Flávio Arnes, mas o Sérgio Moro votou a favor. Agora na CCJ a gente também não viu um comportamento ativo do Sérgio Moro. Talvez a amizade dele ali com o Rodrigo Pacheco, o novo amigo Davi Alcolumbre, talvez essa amizade esteja custando caro, porque lá na PEC dos partidos a gente esperava talvez uma fala mais dura de combate à corrupção. Esse é um outro caso. É importante que ele se manifeste ali claramente e defenda pautas que evitem esse tipo de desmonte, porque é uma vergonha que nós estejamos sendo obrigados a pagar a conta de tanta gente que nos rouba. Nader Kalil aqui conosco, apresentador da Jovem Pan News Maringá. Nader, como é que você vê a situação? Olha, Mark, eu concordo com o Pedroso ali. O Pedroso tem até mais conhecimento de causa do que a gente, mas é gostoso ouvir. Quem conhece tão bem pode falar com propriedade. Pedroso, concordo com você, tenho a mesma opinião, corroboro com o que você acabou de dizer. É isso, agora 7h31. Repita. 7h31, você segue a 25. Olha, depois de aprovar a PEC que anistia os partidos políticos, o Senado avança agora com um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa e que pode beneficiar condenados. Esse texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e agora vai ser analisado pelo plenário. A votação do colegiado ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem o registro nominal dos votantes. Apenas o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, tentou apresentar emendas para modificar alguns trechos, mas todas foram rejeitadas. O projeto de lei reduz o prazo de inegibilidade definido pela lei da ficha limpa. De acordo com a iniciativa, o período continua sendo de 8 anos, mas esse período começa a ser contado a partir da condenação e não mais a partir aí do cumprimento da pena, o que de fato diminuiria ali na prática o período do candidato longe das urnas. Hoje, os políticos enquadrados por crimes comuns ficam inelegíveis durante o cumprimento da pena e por mais 8 anos seguintes. Além de determinar a antecipação da contagem desse prazo, a proposta também limita a 12 anos o prazo máximo que a sanção pode ser aplicada, mesmo nos casos em que houver mais de uma condenação. Caso o projeto seja aprovado em plenário e sancionado, políticos como o próprio Cunha, além de Antony Garotinho, José Roberto Arruda e até mesmo Paulo Maluf podem ser beneficiados. A produção aqui do Jornal da Manhã Paraná entrou em contato com os 3 senadores que representam o Estado para saber o posicionamento de cada um sobre esse projeto que enfraquece a lei de ficha limpa. As assessorias de Oriovisto Guimarães, do Podemos, e de Sérgio Moro, do União Brasil, informaram que os senadores ainda não se manifestaram sobre o assunto. Os 2, entretanto, fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que já aprovou o texto. Flávio Arnes, do PSB, ressaltou que é contrário a essa medida. A gente vai ouvir agora, então, o único senador que se pronunciou até esse momento sobre o projeto. Sou totalmente contra a proposta aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que reduz o tempo de inelegibilidade de políticos cassados e de pessoas condenadas por delitos graves, incluindo aí, por exemplo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso representa um retrocesso grande para o combate à corrupção e o combate à impunidade no país, pois flexibiliza as regras que acabam favorecendo os condenados. O que o Congresso Nacional precisa fazer é endurecer as normas de repressão e fiscalização dos crimes, para que esses crimes possam ser pelo menos inibidos em nosso país. Olha, o texto que agora vai ser votado então em plenário determina também que é preciso comprovar o dolo quando um político cometeu os atos de improbidade. Também amplia de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos que são integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de militares e também policiais. Mais uma vez, né, Mari, que a gente vê essa questão do dolo. Tem que comprovar que teve vontade de cometer algum tipo de irregularidade no âmbito político. Mais ou menos o seguinte, Bia, o político tem que dizer o seguinte: eu quis cometer esse erro. Ele nunca vai fazer isso. Vai falar, foi sem querer, querendo. E tudo fica por isso mesmo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eles estão legislando em causa própria. Os corruptos estão legislando em causa própria. A quem atende esta nova regra? Essa flexibilização na punição da corrupção?
aos corruptos. E eles estão deitando e rolando. A gente já tinha avisado aqui que com o fim da Lava Jato, dificilmente teríamos outra operação desse porte e dificilmente o combate à corrupção avançaria no Brasil. E aqui não é opinião minha, não. É só você pegar os dados, por exemplo, da Transparência Internacional. O Brasil desceu no combate à corrupção. E esse tipo de lei só amplia tudo isso. Estamos esperando aqui para ver o que os 2 senadores do Paraná, que ainda não se manifestaram, têm a dizer sobre isso, o Orelvisto Guimarães e o Sérgio Moro. É importante que a gente não deixe que isso siga em frente. É aquilo que nós acabamos de falar aqui. O político que é corrupto, ele vai seguir fazendo corrupção e quem mais perde é a população que paga os impostos, que espera ali o retorno e ele não virá com a mesma intensidade da espera porque algum pedaço de dinheiro ficou no caminho, Pedroso. Quando a gente libera os corruptos, quando as pessoas dizem que votam em um determinado corrupto porque é um mal menor, para salvar isso ou salvar aquilo, o que a gente acompanha depois é justamente a degradação das instituições e a degradação do marco legal. Porque vejam só, muitos dos políticos que voltaram à cena do crime ou que apoiaram tudo isso, eles querem desmontar, Mark, não só o que foi a Lava Jato, mas toda e qualquer possibilidade de que algo parecido seja reconstruído, ou seja, agora eles querem deixar ali com emendas na Constituição, com pontos aprovados para que a lei jamais os alcance. Então é isso, eles querem continuar tomando o nosso dinheiro e não ser punidos. E você falou sobre os senadores, eu estou preocupado, porque lá na anistia dos partidos políticos, 2 dos senadores foram contra, o Orelvisto e o Flávio Arnes, mas o Sérgio Moro votou a favor. Agora na CCJ a gente também não viu um comportamento ativo do Sérgio Moro. Talvez a amizade dele ali com o Rodrigo Pacheco, o novo amigo Davi Alcolumbre, talvez essa amizade esteja custando caro, porque lá na PEC dos partidos a gente esperava talvez uma fala mais dura de combate à corrupção. Esse é um outro caso. É importante que ele se manifeste ali claramente e defenda pautas que evitem esse tipo de desmonte, porque é uma vergonha que nós estejamos sendo obrigados a pagar a conta de tanta gente que nos rouba. Nader Kalil aqui conosco, apresentador da Jovem Pan News Maringá. Nader, como é que você vê a situação? Olha, Mark, eu concordo com o Pedroso ali. O Pedroso tem até mais conhecimento de causa do que a gente, mas é gostoso ouvir quem conhece tão bem pode falar com propriedade. Pedroso, concordo com você, tenho a mesma opinião, corroboro com o que você acabou de dizer. É isso, agora